Lisboa sempre foi uma cidade cheia de vida, mas na minha casa, localizada no bairro da Alfama, sempre senti uma estranha quietude. O meu nome é Margarida, tenho 35 anos e vivo numa casa ampla que, ao longo da minha vida, foi o meu refúgio. Apesar de a cidade nunca parar, a solidão tornou-se a minha única companhia constante. A razão disso é o meu marido, João, que trabalha como camionista. Ele é um homem dedicado ao seu trabalho, mas as suas longas viagens por todo o país deixam-me sozinha em casa durante semanas. No início, a ausência de João não me incomodava tanto. Estava acostumada à rotina de manter a casa em ordem, fazer as minhas coisas e aproveitar o meu espaço. Contudo, com o tempo, aquela quietude começou a fazer-me sentir mais vazia. As paredes da casa pareciam encolher à medida que o tempo passava, e a sensação de estar presa numa rotina da qual não conseguia escapar começou a pesar cada vez mais. Apesar da nossa estabilidade, a nossa relação começou a sentir-se como uma formalidade. João preocupava-se com o seu trabalho e eu tratava de tudo o resto. Mas comecei a pensar naquilo que nos faltava, a conexão, a paixão, a proximidade que um dia existiu entre nós. Um dia, a minha irmã pediu-me um favor. O seu filho, Pedro, de 25 anos, precisava de ficar em Lisboa durante um mês para se preparar para um exame importante. Achei que seria a oportunidade perfeita, ou pelo menos, foi assim que vi naquele momento. Pedro sempre foi um jovem brilhante e sério, muito dedicado aos estudos, mas já não o via há alguns anos. A minha irmã achou que seria uma boa ideia ele ficar comigo, pois isso ajudaria a quebrar a rotina e proporcionaria a oportunidade de nos reconhecermos como adultos, além da relação familiar. João, sempre generoso, concordou com a ideia, sem hesitar. Para ele, ter o Pedro em casa significava que eu não ficaria sozinha e, além disso, poderia ajudá-lo a preparar-se para o exame que ele tinha em mente. Mas o que ele não sabia é que a chegada de Pedro mudaria muito mais do que imaginava. Quando Pedro chegou à minha casa, não pude evitar notar o quanto ele tinha mudado. Já não era o menino travesso que eu me lembrava, mas um jovem impressionante. Alto, com um corpo musculoso que destacava a sua disciplina, a sua postura era de um homem feito. O seu rosto, antes juvenil e um pouco imaturo, agora refletia uma seriedade que me surpreendeu. Pedro, estás tão diferente, disse-lhe enquanto o recebia à porta, sorrindo com certo espanto. Não esperava encontrá-lo tão mudado, tão atraente. Ele olhou para mim e sorriu timidamente, agradecendo o acolhimento. Estou focado nos meus estudos e no treino para o exame, explicou-me, mas ao dizer isso, a sua voz não soava como a de um adolescente à procura de desculpas, mas como a de um homem que leva a vida a sério. Convidamo-lo a entrar, e enquanto ele deixava a mala no quarto, pude perceber a segurança com que ele se movia. Havia algo nele, algo subtil, que me fez pensar que já não era um menino da família, mas um homem prestes a mostrar o seu valor. A casa que sempre tinha sido tranquila, agora parecia encher-se com a sua energia. Durante os primeiros dias, Pedro dedicava-se a estudar e treinar para o exame. No entanto, a sua presença na casa começou a fazer-me sentir estranha. Havia algo na sua seriedade, na maneira como ele se comportava, que me atraía mais do que estava disposta a admitir. Apesar da sua juventude, Pedro movia-se com a maturidade de alguém muito mais velho. A sua disciplina era evidente em tudo o que fazia, e não pude deixar de compará-lo com João, que parecia estar sempre no seu mundo, mais preocupado com o trabalho do que com qualquer outra coisa. A casa, que antes parecia demasiado grande e vazia, começou a sentir-se diferente com ele lá. Havia um novo ar, uma energia que fazia os dias passarem mais rápido. Eu encontrava-me a observá-lo mais do que deveria, e apesar de tentar evitar, essa atração por ele não desaparecia. Tentava justificar isso como um simples sentimento de admiração pela sua dedicação, mas havia algo mais.
Algo subtil, mas presente, que não conseguia deixar de notar. Uma tarde, depois de preparar um jantar simples, decidi pôr um vestido que realçasse as minhas curvas. Não era nada provocante, apenas algo confortável, mas que me fazia sentir bem. Queria que Pedro se sentisse à vontade em casa e pensei que talvez um ambiente relaxado o ajudasse a descontrair um pouco dos seus estudos. Durante o jantar, falamos sobre o exame, e expressei-lhe o meu apoio. Parece que levas tudo muito a sério, Pedro. Tenho a certeza que te vai sair muito bem. A minha voz soou mais suave do que o habitual, e ao olhar para mim, pude ver que algo nele também parecia ter mudado. Quando terminamos, Pedro ofereceu-se para me ajudar a lavar a louça. Não esperava esse gesto, já que ele era um jovem sério e muito focado no seu trabalho, mas aceitei a ajuda. Enquanto lhe passava um prato para secar, atrevi-me a brincar: é sempre tão educado ou só por obrigação? Pedro sorriu e, ao olhar para mim com um olhar mais profundo, respondeu: a minha mãe sempre me ensinou a ajudar em casa. E, de alguma forma, esse pequeno gesto, essa interação simples, tornou-se o primeiro momento de conexão entre nós. Senti algo quente e estranho no meu peito, algo que não podia ignorar, embora não soubesse bem o que era. Essa noite, deitei-me com a sensação de que algo tinha mudado. Algo subtil, mas presente, entre Pedro e eu. Os dias seguintes passaram de forma tranquila, mas sempre com a sensação de que o ar entre nós se tornava mais denso, mais carregado de significados. A minha mente não parava de pensar nesses pequenos momentos, nesses gestos que antes não me chamariam a atenção, mas que agora pareciam ganhar um peso incomum. Algo estava a nascer na quietude da minha casa, e não sabia se devia seguir em frente com o que sentia. João continuava ausente com os seus compromissos profissionais, e Pedro e eu começávamos a criar uma rotina. Uma rotina que, embora simples, começava a ser tingida de algo mais profundo, algo que eu já não podia ignorar. O tempo passou mais depressa do que eu imaginava. A cada dia que passava, encontrava-me a pensar mais em Pedro. Apesar de tentar concentrar-me em outras coisas, ele parecia estar sempre presente nos meus pensamentos. Cada pequeno gesto dele, cada olhar que partilhávamos, parecia adicionar uma camada à tensão que crescia entre nós. Surpreendi-me a mim mesma, observando os seus movimentos com uma atenção que nunca tinha dado a ninguém, nem mesmo a João. Cada vez que Pedro se aproximava, algo dentro de mim despertava, e embora tentasse ignorá-lo, não conseguia. No início, pensei que estava apenas cansada da rotina, que o via como uma distração temporária, algo que me ajudaria a esquecer a distância que sentia no meu casamento. Mas havia algo em Pedro, algo na sua presença, que me fazia sentir viva. E não era apenas o seu físico, embora não pudesse negar que o seu corpo bem treinado e a sua postura confiante eram algo de que não podia escapar. Era a maneira como ele me olhava, como se realmente visse algo mais em mim, como se estivesse a notar cada pequena imperfeição, cada momento em que os nossos olhares se cruzavam. Um dia, enquanto preparava o almoço, encontrei-me numa situação algo desconfortável. Deixei cair uma colher no chão, e quando me agachei para apanhar, percebi que Pedro me observava com um olhar diferente. Não era um olhar casual, parecia que ele estava a estudar cada movimento que eu fazia. Quando me levantei, as nossas mãos roçaram-se brevemente, e o contato fez-me estremecer. Por um momento, o tempo pareceu parar, e pude ver como ele também sentiu a mesma faísca, como se o toque das nossas peles tivesse despertado algo nele. Desculpa, tia Margarida, não queria incomodá-la, disse Pedro, com um sorriso algo nervoso, evitando olhar-me diretamente. Mas os seus olhos não mentiam. Ele sentia a mesma tensão que eu, mesmo que tentasse disfarçar. Nesse momento, percebi que havia algo mais entre nós do que apenas uma convivência temporária. O ar à nossa volta já não era o mesmo.
Havia algo carregado no espaço, algo que não podíamos nomear, mas que estava lá, prestes a explodir. O dia estava quente, e decidi aproveitar o bom tempo para nadar na piscina do jardim. Pus um biquíni simples, mas que sabia que marcava as minhas curvas de uma maneira que não podia evitar notar. Quando saí para o jardim, vi Pedro sentado perto da piscina, a olhar atentamente para alguns papéis, mas quando me viu, o seu olhar desviou-se para mim. Por um momento, ficamos em silêncio, ambos sabíamos o que estava a acontecer, mas nenhum de nós se atrevia a quebrar o silêncio. Decidi nadar um pouco e fui até a beira da piscina. Por que não vens nadar também? Vai ajudar-te a relaxar um pouco, sugeri, tentando manter a conversa leve, mas ao mesmo tempo, as minhas palavras soaram como um convite. Pedro hesitou por um momento, mas acabou por se levantar e tirar a camisola, revelando o seu torso musculoso. O sol refletia na sua pele bronzeada, e a minha visão parou involuntariamente no seu corpo. Não pude evitar. Cada passo que ele dava em direção à piscina, cada movimento seu, fazia-me sentir uma mistura estranha de admiração e desejo reprimido. Uma vez na piscina, nadamos durante algum tempo, falando sobre temas triviais, mas a tensão entre nós era palpável. A água fria não foi suficiente para acalmar o calor que sentia cada vez que Pedro se aproximava. Quando terminamos, deitei-me à beira da piscina, a aproveitar o sol, e ele sentou-se perto de mim. Por um momento, as nossas pernas roçaram-se ligeiramente, e esse pequeno atrito foi suficiente para reacender o desejo. Não disse nada, mas os meus pensamentos começaram a seguir uma direção que não havia antecipado. Pedro olhava para mim, e embora tentasse manter uma expressão neutra, consegui perceber que havia algo diferente nos seus olhos. Era como se quisesse dizer algo, mas não se atrevia. O silêncio entre nós tinha se tornado denso, e a pequena distância que nos separava parecia tornar a atmosfera ainda mais carregada. No dia seguinte, quando tudo parecia estar a atingir o seu ponto culminante, João regressou inesperadamente à casa. Tinha estado fora durante mais dias do que o habitual, e o seu regresso não só interrompeu a rotina, como trouxe consigo uma sensação de normalidade que me parecia desconfortável. Pedro e eu estávamos à beira de ultrapassar uma linha que já não podíamos ignorar, mas a chegada de João mudou tudo. João entrou em casa com a sua energia habitual, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. No entanto, algo na maneira como me olhou fez-me sentir que já não éramos os mesmos. Pedro também se comportou de maneira diferente, mantendo a sua distância, mas eu podia ver nos seus olhos que a tensão não desaparecera. Ele estava apenas à espera da oportunidade certa, mas essa oportunidade tinha sido arruinada, pelo menos por agora. Essa noite, enquanto João dormia, fiquei a pensar em tudo o que tinha acontecido. Não conseguia deixar de recordar cada momento com Pedro, o seu olhar, a sua proximidade, as vezes em que quase me perdi na sua presença. Mas agora, com João de volta à casa, tudo parecia diferente. Pedro já não era apenas o meu sobrinho, ele era algo mais, e eu não sabia como lidar com esses sentimentos. Sentia-me dividida entre dois mundos, um com João, que embora estável, já não me preenchia, e outro com Pedro, que despertava em mim uma paixão que eu não sabia se era adequada ou não. Enquanto a casa voltava à sua normalidade, eu sabia que algo em mim tinha mudado. E embora tentasse racionalizar tudo, não podia deixar de pensar que toda esta tensão, este desejo, nos levaria a um lugar do qual não poderíamos voltar. O regresso de João atingiu-me mais do que eu imaginava. Durante os dias anteriores ao seu regresso, tinha estado a lutar com os meus próprios sentimentos em relação a Pedro. Não conseguia parar de pensar nele, na maneira como a sua presença alterou o ambiente da casa, na forma como ele se movia, falava, e, acima de tudo, na maneira como me fazia sentir.
Sabia que algo estava a nascer entre nós, algo que eu não podia nem devia seguir. No entanto, o regresso de João trouxe uma pausa momentânea. Como se a normalidade tivesse voltado a instalar-se em casa. Mas, apesar de tentar agir como se nada tivesse acontecido, o ambiente já não era o mesmo. Havia algo diferente na maneira como Pedro me olhava, algo sutil mas profundo. Cada vez que os nossos olhares se cruzavam, sentia uma faísca, uma conexão que não podia ignorar. Pedro mantinha a distância, como se tentasse controlar-se, mas eu sabia que o desejo continuava a crescer, e era difícil continuar a manter a fachada de normalidade. Um dia, decidi que precisava de sair de casa, espairecer. Embora João e Pedro insistissem para que eu descansasse e aproveitasse o dia, sentia-me inquieta. Não conseguia ficar em casa sem fazer nada, especialmente quando a tensão entre Pedro e eu parecia aumentar a cada dia. Decidi ir caminhar pelo parque próximo, aproveitando o bom tempo. Pedro acompanhou-me, e embora João tenha optado por ficar em casa a descansar, a sua presença ao meu lado não passou despercebida. Pedro e eu caminhávamos em silêncio, mas cada passo que dava parecia mais pesado. A distância entre nós não era física, mas emocional. Algo estava prestes a estourar, e eu sabia. A minha mente não parava de pensar no que tinha acontecido nos últimos dias, aqueles momentos em que nos tínhamos roçado, aqueles pequenos gestos que me faziam sentir coisas que eu não conseguia controlar. De repente, enquanto caminhávamos pela trilha, Pedro parou brevemente e, com um gesto quase imperceptível, indicou-me para me aproximar. "Gostavas de descansar um momento?", perguntou-me com uma voz suave, mas carregada de algo mais. Não era apenas um convite para nos sentarmos, era como se tentasse mitigar a crescente tensão entre nós. Sem pensar muito, sentei-me no banco do parque, e Pedro ficou ao meu lado, tão perto que eu conseguia sentir a sua respiração. O silêncio entre nós era incômodo, mas também havia algo confortável nele, como se estivéssemos à espera de que algo acontecesse. Pedro inclinou-se para a frente, e por um momento, pude sentir o seu corpo mais perto do meu. Um toque ligeiro do seu braço contra o meu foi suficiente para fazer o meu coração bater mais rápido. Senti-me atraída, e embora tentasse controlar isso, não consegui evitar que os meus pensamentos se dirigissem para a tentação de me aproximar ainda mais dele. "Pedro", murmurei, quase em um sussurro, como se falar em voz alta rompesse a delicada bolha de tensão que nos envolvia. Ele não respondeu de imediato. Fiquei a vê-lo, com os olhos voltados para a frente, mas percebi que a sua respiração se tornava mais profunda. Sabíamos o que estava a acontecer. Ambos sabíamos o que estávamos a sentir. Com um olhar furtivo, Pedro pousou a sua mão perto da minha, e o simples toque fez-me perder o fôlego. Embora o gesto tenha sido subtil, a energia que dele emanava era intensa, como se cada fibra do seu ser estivesse conectada ao meu. A minha pele arrepiou-se, e não consegui desviar o olhar dos seus olhos, aqueles olhos que pareciam dizer mais do que os seus lábios nunca disseram. Mas antes que algo mais pudesse acontecer, um barulho interrompeu o feitiço. João apareceu no parque, aparentemente à procura de algum exercício. A realidade da situação caiu sobre nós. Pedro retirou rapidamente a mão e eu tentei recompor-me o melhor que pude. O momento que partilhamos desvaneceu-se tão rapidamente quanto tinha surgido, e a tensão entre nós tornou-se ainda mais palpável. Essa noite, enquanto me preparava para dormir, senti-me dividida entre dois mundos. Não conseguia tirar da cabeça o que tinha acontecido no parque, nem o leve toque da mão de Pedro, nem a intensidade do seu olhar. Tudo nele parecia chamar-me, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que não devia seguir por esse caminho. Sabia que o que sentia não era apropriado, mas não conseguia evitar. João estava de volta no seu quarto, descansando depois de um longo dia de trabalho,
e Pedro também se encontrava no seu quarto. Mas eu não conseguia dormir. Levantei-me da cama e fui até a janela. A cidade estava tranquila, as luzes brilhavam à distância, e eu sentia uma mistura de emoções contraditórias. Parte de mim queria fugir, afastar-me de tudo isso, mas outra parte de mim desejava continuar a explorar o que sentia por Pedro. Perguntei-me o que teria acontecido se não tivéssemos sido interrompidos. Teríamos ultrapassado a linha? Ou continuaríamos presos nesta tensão interminável? No dia seguinte, as coisas continuaram como se nada tivesse acontecido. Pedro e eu tentamos evitar olhar-nos demais, e João continuava no seu mundo, alheio a tudo o que tinha acontecido. Mas eu sabia que nada voltaria a ser o mesmo. O meu coração batia mais depressa sempre que estava perto de Pedro, e embora tentasse ignorar, sabia que ele também sentia o mesmo. Como poderíamos continuar com esta mentira? Até onde iríamos antes que tudo explodisse? Estava claro que a nossa relação já não era a mesma. E não sei se isso nos levaria a algo mais, mas sabia que estava a jogar com fogo. O silêncio que se instalou em casa depois do encontro no parque era avassalador. Pedro e eu movíamo-nos como se estivéssemos a andar numa corda bamba, conscientes da tensão que existia entre nós, mas sem poder falar sobre isso. João continuava com a sua rotina, sem notar as pequenas interações carregadas de significado entre Pedro e eu. Apesar dos nossos esforços para manter a normalidade, algo tinha mudado irreversivelmente. Uma tarde, enquanto preparava o jantar, Pedro entrou na cozinha e aproximou-se de mim. Olhamo-nos em silêncio durante alguns segundos, e sem que eu pudesse impedir, ele deu um passo mais perto. Nesse momento, os seus lábios aproximaram-se dos meus com uma suavidade quase imperceptível. O toque dos nossos lábios foi breve, mas o suficiente para acelerar o meu coração. Pedro afastou-se rapidamente, e olhou para mim com uma expressão misturada entre arrependimento e desejo. Sabia que tinha ultrapassado uma linha, e eu também sabia. Desculpa, tia Margarida. Não devia ter feito isso, sussurrou ele, olhando para o chão, como se estivesse envergonhado pela sua ação. Mas a verdade é que, naquele momento, eu não sentia vergonha. Só sentia um desejo incontrolável, e a necessidade de que alguém como ele, realmente me visse. Não, Pedro, não foi tua culpa, respondi, embora na minha mente estivesse a lutar contra os meus próprios sentimentos. Sabia que já não podia voltar atrás. No dia seguinte, João informou-me que teria de sair de novo por uns dias. Enquanto ele arrumava as suas coisas, Pedro e eu partilhamos um último olhar. Algo naquele intercâmbio silencioso fez-me perceber que tudo o que tínhamos estado a evitar agora estava à beira de explodir. Apesar de tudo, Pedro foi embora, e eu fiquei com um nó no estômago. João voltou para casa, mas eu sabia que a minha vida já não seria a mesma. A conexão com Pedro tinha me deixado marcada, e embora o tivesse perdido, a sua presença continuava viva em cada canto da casa. Enquanto João e eu tentávamos restabelecer a nossa rotina, a verdade continuava a bater no meu peito. Essa noite, enquanto me deitava na cama, senti o peso de tudo o que tinha acontecido. O toque dos lábios de Pedro ainda estava presente, e embora tentasse convencer-me de que tudo tinha sido um erro, sabia que não era. Algo tinha mudado dentro de mim, algo que não poderia esquecer. João dormia ao meu lado, alheio a tudo, mas eu sabia que essa mentira, esse segredo, me perseguiria para sempre. O que acontecerá agora? Perguntei a mim mesma em silêncio. Continuaria presa neste jogo de desejos proibidos? Só o tempo diria, mas uma coisa era certa, o que tinha começado com um simples gesto de proximidade transformou tudo o que eu conhecia. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se,
curta e não perca novas histórias.